Pessoal, já vamos começar, estou esperando o Elder chegar aqui e já vamos dar início a mais uma live da Ideal Ambiental. Fala, Luiz. Fala, Elder, certo? Joia? Ajeitar aqui agora sim. Vamos só esperar mais um pouquinho aí para o pessoal entrar e já, Tranquilo? já começamos. Pessoal, então quem tiver alguma dúvida, algum questionamento aí sobre o tema que a gente vai tratar hoje, pode ir mandando aqui nas perguntas, nos comentários, ou eu não sei se abre para vocês aqui um link direto de perguntas, para organizar melhor. Eu vou anotando aqui e a gente vai abrindo as perguntas assim que a gente tratar sobre algum determinado tema. Vamos ver quem está por aí, conhecido. Lisandra acabou de entrar. Lisandra está participando de todas, hein? Muito bom, muito bom. Bom, Lisandra. Thaís, Maiara Patu, também. Johnny, companheira Lá aí de do Maui. Pernambuco. Daniele, de Joinville. Rafael da Maiara. Comec aqui. Isso aí. Eu acho que dá pra gente começar aí já, né, Elder? Se a gente tem 1 hora, Vamos então aproveitar bem o tempo aí, né? aproveitar bem o tempo que aqui no Instagram, faltando 30 segundos, eles dão o Mark manda um aviso aqui e encerra a ligação, né? Então, vamos lá. Joia. Então, pessoal, começando mais uma live aqui da Ideal Ambiental. Dessa vez a gente mudou um pouco o tema. As últimas que a gente fez foi bem específico sobre essa pandemia aí do coronavírus. E para a gente mudar então um pouco esse tema, a gente trouxe hoje o Elder para falar um pouco sobre o funcionamento do SEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e especificamente ali sobre uma resolução que foi aprovada no ano passado que atualizou toda a normativa de licenciamento ambiental aqui no estado do Paraná. Então, Helder, se puder fazer uma pequena introdução aí, um resumo da tua experiência profissional, tua participação também na PEAN, para a gente introduzir Beleza. o assunto e depois a gente começa a trocar informações. Beleza. Bom, obrigado, Luiz, pelo convite aí. Parabéns por essa série de lives aí que vocês estão fazendo pela Ideal. Bem bacana, consegui acompanhar algumas. Para quem não me conhece, então eu sou Elder Noco, sou engenheiro ambiental, assim como o Luiz também. Sou diretor da Invex Engenharia, uma empresa que a gente tem há 14 anos. E já fui vice-presidente da PEAN, já fui presidente, né, por 2 mandatos também da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Já fui conselheiro no CREA e, enfim, essa nossa proximidade com o CREA, então, fez com que a gente, então, participasse aí do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que a gente vai discutir um pouquinho mais aí hoje nessa live. Isso aí. Helder, obrigado então pela disponibilidade por participar aí dessa live. Acho que é Beleza. importante também ressaltar bastante gente aí que atua na área mesmo. Ressaltar também essa parceria ali que a gente tem, que é bem saudável entre as empresas. O Helder aí tem é sócio da Invex. E, enfim, acho que por essa proximidade aí que a gente teve através da APEA, da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, a gente conseguiu ver que a gente fica mais forte quando a gente trabalha em conjunto, né? Então, essa conversa aí de hoje é um exemplo disso. A gente tem bastante atuação conjunta, concorre a alguns trabalhos, mas mesmo assim a gente mantém essa parceria aí que é bem saudável, não só com a Invex, mas com outras Exatamente. empresas de consultoria aqui.
Acho que isso faz bem para a categoria dos engenheiros ambientais, da categoria do pessoal que trabalha com a consultoria ambiental. E, enfim, vamos começar, porque senão a gente vai, vai dar uma hora aqui, a gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos. É verdade. Então, o Helder comentou então rapidamente que ele participou aí da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, da APEAN, e através desse envolvimento aí a gente teve uma aproximação muito boa com o pessoal do CREA. E nesse trabalho e dessa aproximação resultou então dessa indicação do Helder como representante do CREA dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu tinha bastante dúvida sobre o funcionamento do SEMA, para mim era uma coisa que era muito distante. O SEMA, de repente, solta uma resolução nova, então não entendia muito bem como funcionava. E com essa aproximação a gente teve conhecimento bom assim, de como funciona, quem participa, como que é a decisão, como que é uma revisão de uma resolução. Então, Helder, se puder falar um pouquinho sobre o funcionamento do SEMA, como que foi essa indicação pelo CREA, e aí a gente continua falando do funcionamento das câmaras depois. Beleza, Luiz. Bom, o SEMA, no final das contas, é o órgão máximo, né, da área ambiental do estado do Paraná. Então, ele é um órgão que é tanto consultivo, é um órgão colegiado, né, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, e ele pode estabelecer normas, e ele é deliberativo. Então, ele delibera, ele cria normas, cria resoluções e delibera. Então, mostra o que foi desenvolvido e delibera. Então, gera isso e aí gera uma resolução, por exemplo. Pode fazer também moções, né? Então, digamos, todos os conselheiros resolvem votar uma moção para o governador, digamos. Queremos que abram vagas no concurso dentro do Instituto Ambiental do Paraná. Então, já teve moção desse tipo que foi aprovada, né, dentro do Conselho. Então, o Conselho ele tem uma participação tanto da sociedade quanto do poder público, né, em números igualitários aí para existir realmente uma condição de tanto poder público quanto a sociedade civil organizada se manifestar. Voltou? Voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Legal. Como é que a gente foi participar? Na verdade, essa vaga né, minha de conselheiro não é uma vaga pessoal, não é a vaga Helder, né? Então, eu estou hoje representando o CREA lá dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas isso é um trabalho que a gente criou pela APEAN, né, pela Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais. Então, como a engenharia ambiental é uma categoria que trabalha muito, né, obviamente, na área ambiental, a gente conseguiu, então, que o CREA passasse a indicar alguém da APEAN para participar do conselho, né? Então, o Luiz acompanhou bastante isso, o Luiz também participa de uma câmara técnica aí dentro do conselho. Então, é dessa forma que se deu na época do presidente Joel Krieger, a gente foi indicado, e depois mudou a presidência do CREA, mesmo assim o presidente Ricardo do CREA também continuou indicando a APEAN para ser representante do CREA junto com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? É importante de ressaltar aí, mais uma vez, a importância do associativismo. Então, sem a participação e sem o fortalecimento da APEAN, a gente não teria como participar não teria força dentro do CREA para exigir que o CREA indicasse a um representante da APEAN para participar como representante do CREA dentro do SEMA. Então, isso, mais uma vez, reforça aí a importância do associativismo. Exatamente. Então, assim, dentro lá do Conselho, então, tem pessoas de quase todas as secretarias estaduais, né, do Estado, e aí tem a sociedade civil organizada, então, além do CREA, né, tem outras instituições como a própria OAB, na Ordem dos Advogados, tem o Conselho de Medicina Veterinária, tem o Conselho de Biologia, e temos também ONGs, temos a Federação das Indústrias, enfim, então tem uma representatividade bem grande dentro do Conselho Estadual, né? Falando em FIEP, aí o Cauana tá nos assistindo. Um abraço para o Cauana. Gerente de meio ambiente da FIEP, que também faz parte do conselho lá. A gente debate bastante com ele também os assuntos das resoluções, enfim, dentro do conselho. Em resumo, então, o conselho ele é um colegiado, né? São vários representantes de entidades, secretarias estaduais, entidades não governamentais, conselhos de classe,
Isso. que define aí resoluções, moções, recomendações a respeito aí da área ambiental. Então, a importância é bem grande aí do SEMA, para definir principalmente, por exemplo, o que a gente vai debater hoje, que são os critérios para licenciamento ambiental. Então, quem define todo aquele passo a passo, né, para o licenciamento ambiental, aqui no âmbito do Paraná, é o SEMA, e é basicamente uma repetição do que é o CONAMA a nível nacional. Exatamente. Então, Acho que é muito válida essa comparação dos dois órgãos aí. E dentro, uma coisa que vale ressaltar é que dentro do conselho, né, então, é uma grande quantidade de pessoas que formam o plenário. Né? Então, essas pessoas que votam, no final dos contos, para aprovar ou não aprovar uma resolução. Mas para que uma resolução chegue a plenário, antes ela tem que passar nas câmaras técnicas. Então, dentro do SEMA existem as câmaras técnicas. Nessas câmaras técnicas que tanto levantam a necessidade de alguma resolução ou de revisão de alguma resolução e debatem essas necessidades e essas resoluções. Então, dentro do Conselho hoje tem a Câmara Temática de Biodiversidade, temos a Câmara Temática de Economia e Meio Ambiente, temos a Câmara Temática de Qualidade Ambiental, da qual a gente faz parte e é onde a gente até discutiu a resolução SEMA 65. Tem uma Câmara Temática de Educação Ambiental e uma que existia antes, que agora parece que foi extinta, que é de Assuntos Jurídicos. Foi extinto porque aí a avaliação será basicamente da assessoria jurídica da própria secretaria mesmo, sem necessidade de uma Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. E além das câmaras técnicas, tem os grupos de trabalho, né? Então, para uma discussão específica, por exemplo, sobre o coprocessamento, né? O coprocessamento que está com um grupo de trabalho, não lembro agora. Isso. Então, para um tema específico, dentro de uma câmara técnica, é possível a criação de um grupo de trabalho, aí, chamando profissionais de fora também, convidando profissionais que têm expertise na área, para daí poder elaborar um documento técnico, para poder embasar a câmara técnica, que depois, para poder ser aprovada, ela vai para a plenária. Né? Isso. Veja que é um trâmite burocrático, né? Então, você citou aí, na Câmara Temática hoje de Qualidade Ambiental, existe um grupo técnico formado por pessoas da Câmara Técnica e convidados de fora, indicados, pessoas especialistas na área. Quem está coordenando esse grupo, inclusive, é o Cauano da FIEP, dentro da Câmara Temática. E esse grupo de trabalho é criado para discutir um assunto mais específico. Então, a gente tem as reuniões de forma geral da Câmara Temática, mas quando existe um assunto muito específico, é estabelecido um grupo temático para estudar uma resolução específica, como esse é o caso das resoluções. São duas resoluções que hoje a gente tem um grupo técnico estabelecido, um grupo de trabalho, que é a SEMA 50 e a SEMA 76. Então, elas tratam aí de coprocessamento e de importação de resíduos, né, de outros estados, enfim, resíduos que entram no estado do Paraná. Então, elas estão em discussão num grupo específico aí, formado por representantes do Conselho e especialistas na área. Além desse tema, Helder, pode falar um pouquinho sobre os outros dois que foram discutidos aí ao longo do ano passado, que ainda estão em discussão da Câmara de Qualidade Ambiental, que é a SEMA 94 e a Política Estadual de Saneamento? No ano passado, essa resolução SEMA 94, né, teve bastante discussão. Uma resolução que fala sobre critérios em relação a aterros sanitários, né, e havia uma proposta de diminuição da distância que um aterro poderia se instalar próximo a centros urbanos, né, próximo de uma cidade. Então, houve uma discussão para redução dessa distância. Acabou que isso não evoluiu, né, assim, teve muita discussão, mas optou por se manter a distância que estava estabelecida já na resolução, não fazendo essa diminuição, por entender de modo conservador que era melhor ainda manter essa distância dos aterros sanitários em relação aos centros urbanos. E nesse ano, como no ano passado já teve um pouquinho de discussão, mas nesse ano a gente já teve uma primeira reunião, que agora, infelizmente, a gente está com as reuniões suspensas, né, por causa da pandemia, mas a gente teve uma reunião que a gente já tratou sobre a política estadual de saneamento, que é uma coisa que tramita há muitos anos, inclusive na Câmara Temática,
processo já foi até encerrado em algum momento, porque não tinha... Quando se encerra um mandato, acaba se encerrando os processos que existiam, então ele tem que ser reaberto novamente. Então existia uma discussão sobre a política estadual de saneamento básico, e ela está hoje, então, em discussão na Câmara Temática para a gente evoluir. Existe uma minuta já que foi feita pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, a Sanepar, enfim, diversas instituições já participaram. E agora a gente vai iniciar uma discussão, então, na Câmara Temática para ver se a gente consegue evoluir e aprovar uma política estadual de saneamento básico, né, que é uma coisa que até é estranha, né? O Paraná até hoje, apesar de ter bastante coisa boa e ser um estado até bom na área de saneamento básico, a gente não tem uma política estadual ainda estabelecida, né? Enfim, é uma discussão antiga aí que foi encabeçada há muitos anos aí pela ABS também, parceira nossa. E a gente conseguiu trazer de volta essa discussão dentro do SEMA, importantíssima discussão. Acho que só para a gente encerrar um pouco o funcionamento do SEMA, é importante a gente ressaltar aí também que o SEMA ele é presidido pelo secretário da SIDEST, então atualmente o Márcio Nunes, sempre é o secretário estadual de meio ambiente, né, agora de desenvolvimento sustentável e turismo, e ele é coordenado pelo João, né, é importante a gente citar também a presença do João aí, que há muitos anos aí vem tocando. É o secretário executivo, né? Isso, secretário executivo do SEMA, e ele que coordena ali as ações, coordena cronogramas, define as datas, faz toda a parte administrativa ali do funcionamento do SEMA. E também aí tem aí uma boa contribuição técnica, porque já passou por várias discussões dentro do conselho, então entende muito aí sobre o funcionamento, o regimento, e sempre aconselha a gente também a tomar uma decisão ou não dentro das câmaras e dentro da plenária. Né? É um profissional de carreira dentro da secretaria, do IAP, enfim, já passou por um monte de coisa. Então ele tem um grande conhecimento, ele sempre ajuda nas discussões também, né? Isso aí. Então vamos entrar especificamente na resolução SEMA 105. Que era SEMA 65, né? E depois foi para SEMA, agora, depois dessa atualização, é SEMA 105. Era a SEMA 65 de 2008, que tratava ali de como os procedimentos de licenciamento ambiental aqui no Paraná, e aí foi atualizada, aí, obviamente, devido a uma resolução de 2008, então depois de 11 anos, a gente teve muitas atualizações, muitas mudanças, inclusive de processos internos do próprio Instituto Ambiental do Paraná, que agora é o Instituto Água e Terra. Então, foi uma junção de várias propostas ali de atualização e passou então por uma discussão bem exaustiva ali dentro da Câmara Temática e por fim foi aprovado na plenária. Se quer falar um pouquinho ali sobre como foi esse trâmite, Alder, antes de a gente entrar nas principais mudanças? Vamos lá. Primeiro, assim, isso surgiu de uma demanda da própria secretaria, né, da própria SEDEST. Então, o secretário definiu lá internamente como uma necessidade de atualização da resolução, como a gente percebe que realmente tinha muita coisa para ser atualizada. E aí estabeleceu-se um grupo dentro da secretaria para se estabelecer uma nova minuta. E aí chegou isso dentro do conselho, dentro da Câmara Temática de Qualidade Ambiental. Nós coordenávamos, ainda estamos coordenando essa Câmara Temática, então estou lá na coordenação e o Cauano da FIEP é o coordenador adjunto lá da Câmara Temática. Então isso chegou à Câmara Temática como uma resolução para a gente estudar e deliberar. E chegou uma resolução que já tinha muitas inovações, já estava bem diferente da resolução 65 original. E mesmo assim a gente teve lá, eu não lembro agora o número exato, mas talvez 11 ou 12 reuniões da Câmara Temática de Qualidade Ambiental para discutir tudo isso. Então foi um assunto que, assim, quando a gente olha hoje a resolução, provavelmente ainda tem coisas que poderiam ser diferentes, poderiam ser modificadas e tudo, mas foi bastante discutido e de forma bem ampla, então com participação bastante grande do IAP na época, né, hoje Instituto Água e Terra. Então a gente teve as pessoas que trabalham diretamente com licenciamento ambiental lá no IAP participando dessas discussões,
o próprio Rasca, né, o Rasca Rodrigues, que, enfim, ex-deputado, ex-presidente do IAP, participou de várias discussões. O Paulino, também ex-presidente do IAP, participou de várias discussões. A FIEP, teve gente da Coapar, do Paraná Cidade, da OAB, enfim, a própria FIEP, né? Então a gente teve assim, uma discussão bem Ministério ampla. Público, né? Porra, bem lembrado. O Ministério Público acompanhou, acho que todas as reuniões eles se fizeram presentes, sempre opinando e discutindo e dialogando mesmo, trazendo opiniões, trazendo informações. Então, assim, foi bem produtivo mesmo, ouvindo-se todos os lados, sem privilegiar nenhum lado, nem outro, nem empreendedor, nem órgão ambiental, enfim. Então, foi uma resolução bem discutida. Acho que o resultado já é muito melhor do que a resolução que a gente tinha, né? Então, acho que a gente teve mais clareza nas coisas, mais definições mais bem feitas, algumas coisas de agilização de processos. Eu acho que teve bastante novidade bacana aí na resolução. Beleza, então para quem ainda não leu a resolução, o título dela dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências. Então, em resumo, é a Bíblia aí do licenciamento ambiental aqui do estado do Paraná. Então, é isso. Quem for isso. fazer algum processo de licenciamento tem que ler ela de cabo a rabo ali para entender quais são os procedimentos. Pessoal, só lembrando não é uma aqui resolução que se alguém tiver... né? Talvez você vai ter que colocar um Ctrl F ali, buscar o tema específico para ler ela inteira, vai dar um trabalho. Lembrando aí também, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento aí, fique à vontade que a gente vai abrir depois para a gente responder algumas perguntas. Bom, então, entrando especificamente na 105, a gente queria falar basicamente aí sobre as modificações dela. Então, o que mudou da 065 para a 105? Tivemos várias mudanças, algumas pontuais, outras que mudaram alguns processos bem importantes, e eu acho que o principal objetivo aí dessa atualização foi a celeridade dos processos, né? Então, acabou com algumas burocracias que antes a gente viu que a gente, né, quando eu digo todo mundo que discutiu ela dentro do SEMA, viu que não era necessário mais, não teria por que manter algumas exigências e acabou trazendo aí uma celeridade maior para os processos de licenciamento ambiental. Ao contrário do que o pessoal comentou no começo, né, dessa revisão, não teve supressão ali de algum item muito importante ali que vá licenciar empreendimentos aí sem os estudos ambientais, né, isso necessários. não teve modificação. Não teve modificação nenhuma quanto a isso, mas principalmente para empreendimentos aí de baixo impacto, aí teve bastante mudança, que vai facilitar bastante aí o licenciamento e regularização dessas atividades. Eu acho que o primeiro deles, eu vou só comentar aí para você falar um pouco, é essa nova definição aí de licenciamento ambiental trifásico, bifásico, simplificado e de regularização. Então entra essa palavra do bifásico aí, que é bem interessante, é um procedimento novo. Se puder falar um pouco sobre essa definição, Helder, agradeço. Eu acho que assim, foi uma coisa boa, né? Acho que visa acelerar alguns processos que às vezes demoravam mais do que o necessário, acabava burocratizando sem necessidade. Então, foi criada essa figura do licenciamento ambiental bifásico, né? O tradicional é o trifásico, em que a gente tem a licença prévia de instalação de operação, mas agora tem essa bifásica, né? Então, a gente tem aí algumas possibilidades de quando ela pode ser utilizada. Então, uma das possibilidades é quando já existe um empreendimento e ele só está ampliando a sua atividade sem ter grandes impactos, enfim, sem aumentar. Então, uma indústria que não aumente o seu potencial poluidor com essa nova ampliação e tal, isso pode fazer com que ela tenha um licenciamento bifásico. Então, a gente facilitaria isso, né? Então, teria aí a licença prévia, né? E aí já teria a licença de operação. Não teria necessidade de uma licença de instalação.
Então, isso é uma coisa bem bacana que foi instituída, porque eu acho que é uma coisa que vai agilizar muito alguns processos, né? É uma indústria que já está em funcionamento. Não tem sentido uma ampliação que não aumente seu potencial poluidor ter que fazer um licenciamento tão demorado, né? Então, a gente também tem que pensar que o Estado tem que se desenvolver, né? Então, eu acho que foi uma coisa que veio a calhar e caiu muito bem. Essa da licenciamento bifásico foi justamente para isso, né? Uma atividade que já foi analisado o seu impacto ambiental, vai ter uma ampliação que não vai mudar aí o impacto ambiental dessa atividade, então não precisaria de uma terceira fase ali, que seria a licença de instalação, né? Então foi bem oportuno aí essa alteração. Uhum. No caso do licenciamento simplificado também teve alteração, né? Então entrou agora a palavra, o termo DILA, Declaração de Inexigibilidade de Licença Ambiental, e que aí entra muita gente ainda está com dúvida entre a diferença entre a DILA e a DILAI, que é a dispensa de licenciamento ambiental estadual. Pode falar um pouquinho sobre isso também? Isso talvez seja uma das grandes diferenças das duas resoluções, né? Essa resolução nova, a 105, acrescentou a DILA, então uma figura que não existia antes. E eu acho que foi bom assim diferenciar bem, existia bastante dúvida, porque antes existia só a DELAI, e a DELAI, no final das contas, é simplesmente uma declaração de que a dispensa do licenciamento ambiental estadual. Né? Então, dizendo assim, não é necessário o licenciamento ambiental pelo Estado. O que não quer, então, assim, porque provavelmente o município que licencia, ou é o IBAMA que licencia. Então, o IAP, hoje o Instituto Água e Terra, se manifestará como uma Adelaide, dizendo, não sou eu que licencio, não há necessidade desse licenciamento pelo órgão ambiental estadual. Então, essa é a DELAI. Essa já existia, mas então foi deixado mais claro o que é isso. Já a DILA é para aqueles empreendimentos que não precisam licenciamento. É uma coisa de muito baixo impacto, então o cara, eu quero abrir um escritório. Aí vai e pede uma licença lá no IAP. O IAP vai falar, eu vou te dar uma DILA, que é uma coisa que mostra que você não precisa do licenciamento para esse empreendimento, porque ele é muito baixo impacto. Isso foi, a gente pode achar que não é muito relevante, mas é importante principalmente para alguns empreendimentos aí que solicitavam financiamento, né, bancário, enfim. E aí o órgão financiador ele exigia uma licença ambiental. E aí quando pedia para o órgão ambiental falava, não, isso aqui eu não recebo porque não é licenciável. Só que não dava nenhum documento, né, dizendo que não era licenciável aquela atividade. Então aí acabava prejudicando o empreendedor que não conseguia financiamento. E aí com isso hoje ele consegue licenciamento porque ele tem uma carta ali dizendo que é uma atividade que não precisa de licença ambiental. Então ele sai do órgão com um documento já dizendo isso, e esse documento ele é válido como se fosse uma licença, né? Mas é uma dispensa, uma declaração de inexigibilidade da licença ambiental. E outra coisa porque a DELAI às vezes era usada, às vezes até com má intenção, né? Porque a DELAI só diz que não é o Estado que licencia, mas podendo ser o município. E as pessoas às vezes usavam isso, tanto talvez na malandragem, mas talvez sem saber, para dizer que não precisava de licenciamento para aquele empreendimento. O que não era verdade necessariamente. Então, poderia fazer um licenciamento pelo município. Pelo município. Então, isso vinha sendo usado, às vezes, de forma errada, né? Então, acho que isso aí foi uma coisa bacana também dessa resolução. Cauano fez um comentário, ele acho que é importante ressaltar que mesmo com a DILA, o empreendedor ele não está desobrigado a seguir a legislação ambiental, né? Então não é porque ele tem um documento que dispensa ele de licença que ele pode causar uma poluição ou gerar um efluente ali e destinar de forma inadequada, né? Então é importante a gente ressaltar isso. Tem uma pergunta ali bem boa. Teve uma pergunta ali sobre o licenciamento bifásico, que é específico, então, para ampliação. Na verdade, ele é para ampliação. Ele é para ampliação
ou para empreendimentos que não estão sujeitos à obtenção de licença de operação, né? Então tem empreendimentos, tipo loteamento, né? Você termina, instala e ele encerra, né? Não tem ele não tem uma licença de operação, então ele entra aí no bifásico. Então, entra para esses dois casos, tanto ampliação quanto empreendimentos que não precisem da LO. Isso. É isso mesmo. Teve só mais uma pergunta que deixa eu dar uma olhada aqui. Para mim não estão aparecendo as perguntas, que eu não sei o que está chegando aí. Tá, pode deixar que eu controlo. No caso de licença ambiental bifásico, qual a situação foi pensado para quando não tem necessidade de LO, como no artigo 5.2b? Então, acho que a pergunta já foi respondida, essa questão que a gente falou. Né? Isso. Tá. Então, é só licença prévia e licença de instalação. Isso. Outro tópico é renovação da licença ambiental. Pode falar um pouquinho, Helder? Como que fica o prazo de 120 dias? Se o empreendedor passar dos 120 dias, o que acontece? Acho que agora ficou mais complicado, né? Tinha-se bastante dúvida e tal. Então, o empreendedor, ele tem obrigação, né, hoje, já tinha, mas obrigação de solicitar a renovação da sua licença em até 120 dias antes do prazo do vencimento dessa licença. Então, isso continua. Aí o que a gente tem de diferença é o seguinte: se o empreendedor pede essa licença dentro do prazo, o órgão ambiental vai analisar esse pedido, e mesmo que esgote o prazo da licença dele, a licença dele continua válida. Mesmo que passe dos 120 dias, se mantém válida porque ele entrou dentro do prazo e ele requeriu essa renovação da licença. Mas aí foi acrescentado um item que é o seguinte: se o empreendedor pedir essa renovação depois dos 120 dias, então, digamos, faltando 60 dias para vencer a sua licença, ele pode fazer, só que ele corre o risco de que, se o órgão ambiental não conseguir analisar essa licença dele dentro desse prazo de 60 dias, a licença dele não é renovada automaticamente mais. Então, isso é um risco aí para o empreendedor, né, que tem que tomar muito cuidado, controlar muito bem esse prazo. E se estourar o prazo da licença, ele tem que abrir um novo pedido de licenciamento. Então, ele passa a não ter mais a licença perde validade, ele tem que entrar e pedir novamente o licenciamento. Nesse sentido, é uma coisa que gerou uma dificuldade, né? Então, o empreendedor realmente, na maioria dos casos hoje, a gente já tem até indicado que o empreendedor tem uma empresa que acompanhe isso, né, que monitore esses prazos e tal. Empreendimentos grandes, principalmente, que às vezes tem várias licenças, tem que tomar um cuidado, porque se perder esse prazo de 120 dias é uma coisa que pode ter uma consequência bem grave, aí, que é a perda da licença ambiental, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado mesmo hoje. Exatamente. Na verdade, essa questão dos 120 dias, ela já estava prevista, né, na resolução CONAMA, na 065, só que sempre gerava dúvida, né? Então, acho que foi bem importante ali essa inclusão ali desses comentários, porque agora cessou a dúvida. Então, entrou depois de 120 dias, o empreendedor está num risco grande ali dele não ter a renovação da licença ambiental dentro do prazo, e a gente sabe, né, que o órgão ambiental, aí, por mais que ele esteja tentando agilizar os processos, trazendo gente nova aí através da residência técnica e tudo mais, mas pode ser casos ali que seja um pouco mais complicado e que ele não consiga atender dentro do prazo de renovação da licença, e aí o empreendedor ele vai ter que entrar de novo com uma LP, com LI, LO, e aí pagar o pepino vai ser bem maior para ele. De novo, apresentar os estudos ambientais, enfim. Talvez ele já tenha um monte de coisa pronta, mas pode vir a demorar, né, e ele ficar aí descoberto nesse período, né? Exatamente. E aí, sujeito aí a todas as infrações possíveis, né, que uma empresa, principalmente empresas grandes aí com potencial poluidor maior, né, exatamente, estão sujeitos aí a várias fiscalizações. A empresa vai estar basicamente sem licenciamento ambiental, então, se estourar o prazo, né, da validade da licença dela. Alguém tinha comentado antes que é necessário também a licença para licitações e tudo mais, até a dispensa, né, vai ser importante para isso. Então, empresas grandes aí que participam de licitação
sem a licença ambiental e por um prazo muito grande, pode dar uma complicação muito grande aí para a atividade. Né? Se alguma licitação exigir a licença ambiental, a empresa realmente tem que ficar bem atenta. Na verdade, qualquer empresa, né, que tem uma licença ambiental, tem que ficar muito atenta nesse prazo. Ali comentaram, Helder, nesse caso, se perdesse o prazo, poderia entrar com uma licença ambiental de regularização? Não sei, não foi prevista essa hipótese. Talvez tenha uma sobreposição brecha, de possibilidades. Uma coisa que não foi levantado à época. Na época, eu acho que não, Luiz, porque assim, quando você olha... que a regularização é quando o teu empreendimento já está em funcionamento, antes de tal período, e aí você entra direto com a LAR, né? Isso. Exatamente. Não sei se ele vai entrar nesse caso. Só que, em teoria, a LAR talvez fosse mais ágil do que você passar por todo o trâmite. Com certeza, mas não sei se o órgão vai aceitar o pedido de LAR, né? Ele vai, ele viu que você perdeu o prazo, não foi analisado a tempo, vai pedir a LPL e LO. Né? Acredito que aí tem que trabalhar em conjunto com o jurídico. Né? Exatamente. Então, veja, isso talvez seja uma oportunidade de revisão, inclusive, da resolução. A gente tem que ver que essas resoluções, de fato, têm que estar em constante revisão, aperfeiçoamento, mesmo com um grupo bastante qualificado, mesmo com muitas reuniões, enfim, a gente ainda se vê. Talvez tenha passado uma questão aí que tem uma sobreposição. O Rafael comentou antes ali também seria o caso da gente incluir aí a LP e a LI concomitante, assim como é feito na CETESB, mas esse caso do licenciamento bifásico basicamente é isso, Rafael. Para ampliação, LP e LI ela sai junto, né? Desde que não haja alteração ali do risco ali de poluição ambiental. Enfim, vamos lá que a gente tem 20 minutos. Artigo 10. Ele fala que o órgão ambiental agora que deve entrar em contato com os outros órgãos para solicitar o parecer. Isso. Helder, pode comentar? É uma tendência já até meio nacional isso, né, de que isso ocorra, do que a gente tem chamado de guichê único, né, em que o empreendedor pede a licença dele no órgão ambiental e se precisa manifestação de algum outro órgão, é o próprio órgão ambiental, então aqui no nosso caso o IAT, o Instituto Água e Terra, que vai pedir a manifestação desses outros órgãos. Então, seja a secretaria, enfim, o órgão que cuida do patrimônio histórico, artístico, cultural, seja da própria Comec, que trata das áreas de mananciais, o órgão de recursos hídricos, aí tem algumas outras possibilidades, como a própria autoridade portuária, ou ainda o órgão gestor de uma unidade de conservação. Então, antes era o empreendedor que tinha que protocolar no IFAM, que tinha que protocolar no órgão de recursos hídricos, enfim. Hoje a ideia é que o IAT faça a comunicação com esses outros órgãos, visando um contato mais direto, porque às vezes o empreendedor pedia licença no IAT, o IAT falava, não, mas preciso da autorização do IFAM. O empreendedor ia no IFAM. O IFAM não se manifestava, enquanto isso o pedido dele ficava travado. Que foi também, que entrou aí na discussão e foi acrescentada, que foi a questão de prazo para esses órgãos se manifestarem. Então, em princípio, são 30 dias, né? Então isso é uma coisa boa, que podem ser prorrogados, né? Não é uma coisa assim, não, responde em 30 dias, órgão, e se não conseguiu, acabou. Não, podem ser prorrogados se o órgão se manifestar falando, ó, não consegui analisar, ou preciso de mais esclarecimentos, estou com a pilha enorme, enfim, mas o órgão tem que se manifestar nesse prazo aí. Então é importante esse artigo, acho que para a gente que coordena aí o processo de licenciamento ambiental, é algo bem estressante, né? Então você fala com um órgão, aí depois você fala com outro órgão, às vezes é o órgão que está no mesmo, Secretaria Estadual, primeiro você está falando com um órgão estadual, depois você tem que ir lá falar com a Secretaria Estadual de Cultura. Assim como acontecia, né, agora com essa unificação do Instituto Água e Terra, unificação do IAP, Instituto das Águas e TCG, a ideia é que isso aí também
seja um balcão único ali, como o Helder comentou, né? Então, Exatamente. eu vou pedir licença para o IAP e depois eu tenho que atravessar a rua e pedir outorga para o Instituto das Águas. Aí sai a outorga do Instituto das Águas, eu tenho que atravessar a rua e levar para o IAP. Pô, isso aí não faz muito sentido, né? Então, a gente até se posicionou bastante, favorável, né, essa junção dos órgãos justamente para isso, para agilizar os processos internos e esse contato que o IAT, agora, né, o Instituto Água e Terra, que vai ter o controle aí do prazo de resposta dos demais órgãos. Acho que isso vai agilizar bastante e tirar um pouco o peso do consultor, né? O empreendedor ficava em cima do consultor ali para saber quando que foi a se manifestar. Então, parecia que era culpa nossa, que a gente não tinha feito, né, como consultor, que a gente que não tinha feito o trabalho correto, enfim. Então, isso é uma coisa que agora é um local só que você vai bater na porta, né? Obviamente, a gente pode ainda ter contato com os órgãos intervenientes por algum motivo, mas quem hoje responde pelo processo como um todo é o órgão licenciador IAT. Isso aí. Destacando também o artigo 18, que fala sobre a vistoria dos projetos. Quer comentar, Helder? Acho que aí tem algumas coisas que são bem comuns e tal, que eles têm que utilizar critérios diferentes para empreendimentos de portes diferentes e tal. Enfim, tem várias considerações, mas uma importante que eu destacaria aí, e eu acho que é uma coisa que é boa, é que o órgão ambiental tem que, né, então o artigo diz, o órgão ambiental deverá, então é uma obrigação, realizar vistorias técnicas por meio de profissionais habilitados. Então isso é uma coisa bastante importante, né, porque a gente que faz o licenciamento, que faz o estudo ambiental do licenciamento, a gente tem que ser um profissional habilitado. Né? Tem que ter o CREA, ou tem que ter um CRBio, ou, enfim, cada profissional aí na sua área tem que ter sua habilitação técnica. Agora, o órgão ambiental, às vezes, ia lá fazer uma vistoria, digamos, de uma parte que é uma parte, sei lá, mais biológica, e ia, sei lá, um engenheiro químico fazer essa vistoria. Então, não tem sentido, né, uma coisa dessas, e essa resolução, então, pontua bem essa questão. E até isso também propicia a pressão que o órgão ambiental também tenha profissionais, mais profissionais, né, do que tem até o momento. Né, a gente tem um concurso aí aberto, que está suspenso por causa da pandemia. Então, essa necessidade de ter profissionais habilitados, que vão fazer a vistoria e entendem daquele assunto, são habilitados pelos seus conselhos, né, de classe para trabalhar com determinado assunto. Então, fica até uma dica aí para quem acompanha o processo de licenciamento ambiental, ficar atento ao profissional que foi fazer a vistoria. Então, muitas vezes, ele pode questionar algumas coisas ali que a gente acha que não tem muito cabimento da questão técnica, então é possível você questionar, como o Helder comentou, né? Então, se o profissional não tem habilitação para dar um parecer sobre aquela atividade, então é possível a gente fazer um questionamento sobre isso. Importante, é uma brecha que abriu, abre a necessidade, a urgência da renovação do quadro de profissionais do Estado. Eu até não sei se essa vistoria está prevista ali, ou se eu vou abrir uma discussão muito longa aqui, se ele está prevendo que os residentes técnicos possam fazer essa vistoria. Tinha na primeiro edital ele não podia, né, fazer vistoria técnica nem dar parecer. Não sei se... Não, eu acho que permanece, se eu não me engano, permanece a questão de ele não pode ser o responsável pela vistoria, né? Então, ele pode acompanhar, mas não pode assinar. Acho que ele pode acompanhar, mas não pode assinar o parecer, enfim, da vistoria. Mas o Bruno, não tenho certeza, o Bruno que deu um tchauzinho aqui, se puder falar alguma coisa sobre isso. Tonel? Acompanhando aí. Saiba essa informação melhor do que a gente. Vamos deixar para frente, então. Isso. Outro ponto da resolução, possibilidade de, o Bruno falou, né? Vistoria acompanhada de servidor. Então pode fazer a vistoria, mas o servidor é que assina. Boa, Tonel, valeu. A gente respondendo ali também. Obrigado aí pela participação. Possibilidade de renovação da autorização florestal e autorização ambiental. Então essas duas antes não era previsto a sua renovação, né? Então abriu mais uma possibilidade. Isso. Então, é muita coisa assim, às vezes
passava o prazo por alguma coisa que até fugir, não era uma malandragem, não era nada, mas passava do prazo, tinha que reabrir, iniciar todo o processo novamente. Então, isso foram algumas coisas que foram discutidas de agilização, né? Que se não há prejuízo para o meio ambiente, enfim, não tem por que não permitir essa renovação. Então, isso já teve algumas discussões lá sobre isso e foi aprovado isso aí, acho que ficou bacana também. Para quem, então, essa autorização ambiental, por exemplo, é para você fazer uma atividade que ela é pontual, né? Ela tem um período, por exemplo, eu vou fazer o corte e aterro, né? Então, eu peço Exatamente. uma autorização de corte e aterro para o órgão, ele vai me dar uma autorização, depois que encerrou aquela atividade, encerrou a autorização. Então, muitas vezes, sei lá, tinha problema no maquinário, ou não concluía chovia demais e tal, não consegue concluir. Aí tinha que apresentar de novo o projeto de corte e aterro atualizado. Tá? Então, hoje é possível renovar esse prazo através ali da renovação da autorização ambiental. Também mais um ponto importante aí para agilidade. Exatamente, e é bom para todo mundo, né? Pro empreendedor, enfim, que não precisa fazer isso novamente, mas também para o órgão ambiental, que ficava com uma pilha de coisas assim, desnecessárias. Já tinha autorizado aquilo. E tinha que reavaliar. Tem que fazer uma nova vistoria. Nova vistoria, uma nova autorização. Então era muita coisa. Uma coisa que eu lembrei aqui, Luiz, que estava lá acho que já estava lá no começo da resolução, a gente não falou, um destaque acho que importante, uma coisa que tinha um custo e era sempre um processo às vezes meio enrolado, enfim, a questão das publicações, né? Então a gente teve uma inovação bacana aqui nessa nova resolução. Tinha uma pergunta aqui, eu tinha que deixar para o final aqui. Então atravessei. Como que o órgão... Não, mas pode, vamos falar já. Senão a gente acaba aqui e não consegue falar tudo, né? Aproveitar que tinha uma pergunta ali. Como que vai ficar esse recebimento da licença pelo órgão ambiental? Como que vai ser essa comunicação com o empreendedor? Então, hoje os processos, a tendência é que tudo vá para dentro do SGA, né? Então, os processos vão ficar mais informatizados, alguns que ainda não estão, aqui já estão colocados meio que numa obrigação de todos irem para o SGA, né? Para a gente não ter mais processo em papel, enfim, essa coisa antiga. E quando, então, seja do requerimento de uma licença ambiental, depois do parecer, né, emitindo a licença ou negando essa licença, a publicação não terá mais que ser feito em diário oficial, vai ter que ser feito, mas não mais em jornal de grande circulação. Jornal, isso. Então, isso era uma despesa, né? Tinha jornal que era uma grana para se publicar, inclusive, né? Então, isso é uma coisa que veio para inovar, né? Porque, vamos falar, quem que hoje lê jornal impresso, né? Muito pouca gente. Mesmo no jornal, então, no site, é difícil hoje você procurar ali, deixa eu ver o que tem de licenças que foram emitidas e que foram aqui publicadas. Então, vai ser tudo publicado em diário oficial, que é uma ferramenta de comunicação oficial do Estado, e lá vai estar publicado, uma coisa que você acessa, né, pela internet, de graça, enfim. Então, isso é uma coisa boa aí que veio também nessa resolução nova. Eu lembro da discussão, não lembro como é que ficou definido depois, mas que ele ia ter um portal ali de divulgação desses recebimentos, né, dos processos. Foi mantido? Como é que ficou? Não, pelo menos depois, na última versão, eu dei uma revisada aqui, e eu acho que não está mais essa obrigação. A gente tinha uma discussão sobre isso, de que ao invés de se publicar no jornal, publicasse num edital online no site do IAT, né? Exato. Mas eu acho que acabou ficando sem isso aqui no final da resolução, porque o IAP não tinha ainda essa estrutura e tal para fazer isso de forma tão ágil e tal, então dificultaria um pouco para fazer isso tão rapidamente. É uma pena, porque seria uma oportunidade grande. É como funciona no IFAM, né? Então o empreendedor colocou fez a primeira solicitação, aí já todo mundo já fica sabendo.
uma informação pública, qualquer um pode acessar e saber quem está solicitando não, desculpe, Luiz, aqui, licença. é que na publicação da licença não, mas aqui o órgão ambiental, o artigo 34 está aqui, ó, o órgão ambiental providenciará a publicação resumida em meio eletrônico de comunicação mantido por ele, dos requerimentos de licenciamento. Acabaram de comentar aqui, bastante comentário aqui sobre. Boa. Então 34, vai ter sim. Vai ter. Só que ainda não está funcionando, né? Isso. É isso que perguntaram aqui, se está aprovado, mas ainda esse artigo aí não está sendo cumprido. Como proceder? Confesso que eu não fui atrás aqui no site para ver o funcionamento, mas se alguém aí já consultou e viu que não está funcionando, já é uma obrigação, né? Então, já está em vigor a legislação, já deveria estar em funcionamento, mas a gente entende também que às vezes existe um trâmite ali do sistema, enfim, e estava também em renovação de todo o site do IAT, site da CEDEST, enfim, mudou tudo de nome, mudou a estrutura. Então, acho que tem um tempo de adaptação de tudo isso também, né? Bom, vamos lá. A gente tem mais quase 10 minutos. Vamos tentar encerrar em 5 minutos os temas faltantes. Se alguém tiver mais algum comentário, vamos aproveitar. Possibilidade da renovação, aumento dos prazos máximos, acho que isso é interessante também. Tem um artigo ali que ele fala antes os prazos máximos da licença eram por exemplo, a LAS e a LO antes era até 6 anos de prazo da licença ambiental. E esses dois casos, aí, a licença ambiental simplificada e a licença de operação, o prazo foi estendido para até 10 anos, claro, até, né? Então não que todo empreendimento vai ter 10 anos de licença ambiental, mas também um aumento ali, todos os prazos foram aumentados, na verdade. Uma coisa só que vale ressaltar também, Luiz, dessa resolução, que ela é uma resolução geral, né? Ela não trata muito de detalhes de cada tipologia de empreendimento, enfim, porque até o objetivo é que a secretaria ou o IAT estabeleça alguns regramentos e procedimentos específicos para cada atividade. Por que isso? Porque uma resolução do SEMA, para qualquer modificação, né, é um trâmite muito burocrático, muita discussão, passa por muita gente, muitas instâncias, enfim. Então é melhor uma resolução, às vezes, do próprio órgão ambiental ali, que é uma coisa que eles discutem, aprovam e sai rapidamente, então tem uma velocidade e uma agilidade maior, né? Deixa eu só ver mais algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Comentários. Eu havia comunicado que no início de março já estaria funcionando, mas ainda não está no ar, então acho que, infelizmente, demora um pouco os processos internos. A gente depende também do CELEPAR, né, que é o órgão que faz ali toda essa parte de TI. De informática, isso. Então, processos internos. Né? Artigo 81, acho que é importante também a gente citar, a reconsideração do cumprimento de alguma condicionante. Essa é uma coisa também bacana, assim. Existiu, eu já participei até de projeto que teve isso, que aconteceu, assim, às vezes o órgão ambiental faz um pedido, às vezes, assim, o órgão ambiental também não tem especialistas, doutores em todos os assuntos, né? Então, às vezes o órgão ambiental fez colocou uma condicionante ou exigiu uma tecnologia que não era aplicável, ou que não era cabível, ou que era um valor muito absurdo, enfim. Então, esse artigo colocou aqui que, em razão de um fato superveniente, de uma coisa nova, ou da impossibilidade técnica de cumprimento da medida, da condicionante que foi solicitada pelo órgão, o empreendedor pode pedir a reavaliação disso, pode pedir para a reconsideração disso para o órgão ambiental. O órgão ambiental não necessariamente vai aceitar, né? O empreendedor pode fazer um estudo e tal, demonstrar tecnicamente que aquilo lá não é viável por algum motivo, enfim, e o órgão ambiental, então, poderá ou não atender esse pedido aí do empreendedor. Então é interessante ali, de repente, alguma condicionante que é inviável tecnicamente, financeiramente, enfim, e aí é possível hoje você fazer enfim, questionar essa condicionante. Assim, o empreendedor mostra, não, tem até uma tecnologia melhor, que é mais barata. Exato. Então pode até ser nesse sentido, né? Com certeza. Helder, mais 2 perguntas ali para a gente encerrar, que a gente tem, vamos lá, acho que 5 minutos. Procedimento para encerramento da atividade, se puder falar bem rápido sobre isso.
Não, acho que esse é bem objetivo. Quando algum empreendedor quer encerrar as atividades, ele tem que, é quase como um pedido de licenciamento, né? Ele tem que apresentar lá ao órgão ambiental o que ele vai fazer nesse fechamento e tudo. E o órgão ambiental, então, pode colocar algumas condicionantes, né? Colocar, ó, para você encerrar, você vai ter que, né, descartar todo o material corretamente, que você tem armazenado, enfim, coisas desse tipo. E se tiver algum passivo ambiental existente, também ele não pode encerrar a atividade antes de fazer a correção de alguma, fazer uma medida enfim, de recuperação de uma área, descontaminação, seja o que for, para que volte a ter uma regularidade ambiental nesse empreendimento. Então faz a consulta e o órgão ambiental mais tem claro que se manifestar. Ficou mais claro, né, nessa nova resolução aí. Isso. E a outra pergunta é sobre a transferência de uma licença para outra pessoa. Então, por exemplo, um empreendedor tem um mercado e vendeu esse mercado para outra pessoa. Antes essa nova pessoa teria que pedir uma nova licença, né? E com a licença em vigência, hoje é possível fazer a transferência. É isso? É exatamente isso. Exatamente isso, só que tem que pedir uma anuência para o órgão ambiental, né? Então, lá, o dono do mercado... Não é automático. Não é automático. Então, ele está vendendo no mercado, vai ter um novo titular de CNPJ, né? O CNPJ é o mesmo, vai ter um novo dono, e aí o órgão ambiental vai fazer algumas consultas, né? Ou pode ser que venda para uma outra empresa, inclusive. Então, o órgão ambiental tem que ser consultado e o órgão ambiental vai ver, por exemplo, essa nova empresa ou esse novo dono dessa empresa tem algum passivo ambiental, tem algum problema, enfim. Então, tem algumas questões aí que o órgão ambiental também vai analisar e vai anuir ou não, então, para essa transferência de titularidade da licença. E vai manter as mesmas condições, né? Vai manter manter a mesma condicionantes, a data limite da licença, tudo isso é mantido. Sim. Pessoal, bastante gente perguntando ali se a live vai ficar disponível, então a gente sempre salva a live, ela fica disponível aqui no Instagram por mais de 24 horas. E a gente tem salvado elas também e vai disponibilizar depois no canal do YouTube da Ideal Ambiental. Então a gente está organizando ainda essa divulgação, mas na sequência aí a gente vai divulgar também o conteúdo para que fique disponível aí, para que vocês assistam depois. Quando tiver alguma dúvida da resolução, espero que a gente tenha respondido todas as perguntas aí. Eu acho que é isso, Helder, se quiser concluir. Eu agradeço aí mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria desses anos. E é isso. Eu agradeço, Luiz, agradeço a galera que participou, que assistiu algum pedaço, que fez alguma pergunta. Eu não consegui, meu Instagram não atualizou aqui as pessoas que estavam entrando, não sei porquê. Mas bacana, vi que teve bastante participação. É uma resolução bastante extensa e complexa, né? Muito detalhe. E na época lá a gente tinha um processo que era inclusive de convencimento, né? Quando essa discussão democrática de um monte de gente que tem suas experiências, enfim. Então o Ministério Público falava uma coisa, a ONG falava outra, o IAP falava outra, a FIEP falava outra, o CREA falava outra. Então era um processo, e às vezes tinha momento em que eu estava defendendo uma posição do IAP, a FIEP também estava defendendo uma posição do IAP, então não tinha um interesse, assim, estava todo mundo trabalhando para ter uma boa resolução mesmo, que fosse mais clara, mais ágil, que desse segurança jurídica, e desse também segurança ambiental para todo mundo, né? Assegurasse a proteção ambiental aí nosso do estado. Eu acho que acho que foi um resultado bacana aí, no final das contas. Eu pude participar de algumas reuniões, o Helder participou mais ativamente, que ele era o coordenador da Câmara Temática. Até a Aliane tinha perguntado no começo ali se algumas contribuições que a gente deu foram acatadas, enfim. Só que foi um processo tão extenso ali que era uma discussão, cada dia ali tinha uma discussão. E algumas coisas muito pontuais, assim, né, que eram levantadas por um, por outro. Então, eu acho que foi uma construção bem coletiva, sem muitos problemas, inclusive o Ministério Público, ali, como o Helder ressaltou várias vezes, acompanhou toda a discussão. Isso, então, um diálogo bem aberto mesmo, foi bacana. Exato. Respeitou o interesse de todo mundo, assim, e é isso. Já deu o aviso aqui dos 30 segundos restantes. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí, o pessoal parceiro nosso aí da Engenharia Ambiental e de outras regiões, e do Paraná. Acho que bastante residente técnico participou. Quando a gente falou do residente, bastante gente comentou.
Então, agradeço aí a participação de todos. Acompanha aí que toda sexta-feira a gente vai ter novas lives. Obrigado, pessoal. Fique em casa.